O termo é em inglês, mas representa práticas corriqueiras em diversas partes do mundo. Estamos falando do bullying, um conceito que define atitudes violentas que são realizadas contra uma pessoa ou contra grupos de pessoas, geralmente dentro do ambiente escolar. E para falar mais sobre o bullying, está aqui nos nossos estúdios a professora do CEPAI, UFG, e também pesquisadora da área, Cirlei Aparecida de Souza. Olá, professora. Olá, Camila. Antes de começarmos o debate sobre o bullying, a gente traz uma reportagem especial produzida sobre esta prática. O ambiente escolar, geralmente relacionado a conhecimento, interação e brincadeiras, pode esconder práticas hostis e violentas, como apelidos maldosos, humilhações e agressões físicas. Quando praticadas de forma repetida contra uma pessoa ou grupo de pessoas, estas atitudes são classificadas como bullying. As principais vítimas são crianças e adolescentes, e elas sabem muito bem o que o bullying significa. Bullying, pra mim, eu acho que é a agressão que as pessoas têm verbal e social e também física, bater nas pessoas, xingar por apelido, classes, por exemplo, se eu sou classe A, classe B, classe C, se eu sou pobre, rico. Pra mim, bullying é a agressão física e verbal das pessoas, quando a pessoa é muito maldosa com a outra, só por um jeito diferente de correr, de fazer algumas coisas. Para os agressores, tudo é motivo para perseguir os colegas, desde a aparência física até traços da personalidade. O bullying parece uma prática tão disseminada entre a garotada que a maioria assume já ter sido vítima de agressões físicas ou verbais. Como forma de defesa, elas acabam se tornando também agressores. Ano passado, um colega de sala de turma entrou e ele começou a me xingar por causa do meu jeito de correr, essas coisas. Aí eu comecei a revidar. Eu já sofri bullying, mas eu não importo muito e também cometo muito bullying, porque numa forma de revidar, porque eu sofro e eu acabo cometendo bullying com quem eu sofro. Especialistas apontam que o bullying geralmente ocorre em uma relação desigual de poder, quando alguém que se sente mais forte oprime colegas considerados indefesos. As principais consequências desta prática para as vítimas são baixa autoestima, falta de motivação para ir à escola, ataques de pânico e estresse. Uma boa ideia de como tornar as salas de aula e os corredores das escolas menos violentos foi desenvolvida na Escola Municipal Maria da Terra. Com bons exemplos, o projeto Terra Sem Bullying conseguiu mostrar para crianças e adolescentes o quanto as agressões físicas e verbais podem ser nocivas. Nós percebemos que os alunos tinham o hábito de criticar o outro o tempo todo. Criticar o cabelo, criticar a cor do olho, criticar o sapato que ele estava usando naquele dia, o tempo todo criticando o aluno. E passando a observar, etc., nós percebemos que eles criticam tudo, criticam até mesmo os próprios pais, quando os pais vêm até a escola. Então a ideia, durante as aulas de educação física, nós podemos separar uma parte dessa aula para a comunicação, e principalmente do elogio, quebrar um pouquinho desse hábito deles de criticar. Então a ideia é que eles façam elogios entre os próprios alunos da sala, não pode repetir, né? Então todos os alunos, todo dia será elogiado um aluno durante esse processo. E todos os alunos serão elogiados e todos os alunos irão elogiar o outro aluno. O professor ressalta que o bullying ocorre principalmente entre colegas, mas pode acontecer também na relação professor-aluno. Se a gente for pensar então que o bullying acontece dentro da escola, ele acontece sim entre o professor e o aluno e entre o aluno e o professor, né? Então há essa diferenciação, a gente pode chamar de bullying ascendente e descendente, que é o bullying descendente seria de professor para o aluno. O professor necessita de ter um pouco de autoridade. Nessa busca por autoridade ele acaba perseguindo alguns alunos, corre o risco, né, de perseguir alguns alunos que dão mais trabalho, de estigmatizar algum aluno que é mais quieto ou que não é quieto, e se perde um pouco nisso e acaba sim provocando bullying, porque o bullying nada mais é que essa questão de estigmatizar, de ter preconceito, né, de desestimular aquele aluno. E o contrário também acontece. Há alunos de salas, grupos de alunos ou apenas um aluno, que por não gostar de algum professor pode persegui-lo.
e até ir para um desdobramento do bullying atual, que é o cyberbullying, que é no ambiente da internet, em redes sociais. Então o aluno, por não gostar daquele professor, pode muito bem se utilizar de redes sociais, como o Orkut, Facebook e o Twitter, para falar mal daquele professor. E a gente vê isso muito acontecendo hoje. Professora, geralmente quase todas as crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de curtição ou por serem mais gordas, mais magras, usarem óculos. O que então diferencia uma brincadeira normal dessa idade do bullying? Se a brincadeira que eu faço com o meu par é algo que eu entendo como brincadeira, mas o meu parceiro, ele não compreende como sendo brincadeira, aí então saiu desse espaço de brincadeira e entrou aí na violência. Aí sim torna-se uma agressão. E quais são as práticas mais corriqueiras em relação ao bullying? São xingamentos, são violências físicas, perseguições? A violência simbólica, que é nessa perspectiva de Bourdieu, que é a perspectiva que nós estamos trabalhando, é que reside a maior violência, que é aquela violência oculta, que consiste no desrespeito, nos xingamentos, como você mesma disse, nos apelidos. Nós temos a outra modalidade de violência, que é o cyberbullying, hoje, que estão nas redes sociais. Nesse caso, nós temos pesquisas que falam que as mulheres, aí vem uma questão de gênero, elas são as maiores praticantes desse tipo de violência nas redes sociais. Os homens são mais de irem às vias de fato. Mas as vias de fato em si é uma prática menos presente. E a senhora tem ideia ou alguma explicação para essa prática? Por que vem crescendo essa modalidade aí violenta entre as crianças, entre os jovens? Nós temos uma falsa impressão hoje de que o bullying, esse tipo de violência, é novo. Não é, o bullying não é algo novo. A violência escolar, ela é em decorrência dessas violências manifestas em toda a nossa sociedade, no nosso contexto atual. E nós sabemos que desde que os homens, eles se reúnem em grupos por questão de sobrevivência, muitas das vezes nós apelamos à violência. Agora, as formas de lidar com ela, sim. Aí é nessa perspectiva que nós temos que estar pensando. Quais as motivações, quais as razões que estão levando os nossos jovens a agirem de forma violenta dentro do espaço escolar? E como que a escola tem tentado resolver essa situação? Bom, professora, e essa é uma das preocupações dos telespectadores. A gente confere agora uma pergunta feita por uma pessoa também preocupada com o bullying. Qual seria o melhor caminho para que eu possa evitar o bullying, principalmente dentro da fase escolar fundamental? Nós temos que retornar ao diálogo, retomar a prática do diálogo. Porque nós percebemos que hoje o mundo, tudo é muito rápido. As novas tecnologias imprimiram um novo modo de vida nas famílias. Dentro das escolas, a nossa vida é uma correria, tudo é muito rápido. E na família, na sociedade, em todas as instituições da sociedade civil organizada, cada um está preocupado consigo mesmo. E aí esse individualismo impede o diálogo, a comunicação. As relações interpessoais, elas acabam ficando comprometidas. E nós não discutimos mais os valores. A questão do respeito, inclusive o respeito, ele é bastante pontuado entre os jovens, a questão do respeito. Ele sempre fala, eu o agredi porque ele me desrespeitou. Então, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. Existem o pedido de desculpas, que é algo tão simples, que nós temos naquela coisa de abrir portas, também está sendo desconsiderado. Então, a questão do diálogo hoje, eu vejo que é uma porta de início, para a gente começar a pensar numa solução da agressão. Como fazer para tentar com que essas crianças não reproduzam a violência depois, não saiam por aí matando outras pessoas, como já aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos também? Muitas das vezes eles estão passando desapercebidos.
dentro da nossa sala de aula. Os professores, nós professores, precisamos de estar mais atentos. Aquele aluno que está silencioso ali no fundo, as relações que ele tem com os colegas, como que ele se relaciona com os colegas, como que ele se relaciona com os professores, a relação em casa, na família. A família também deve estar atenta. Aquela criança que não quer ir à escola, ela sente dores antes de ir para a escola, ou ela chega com dores, ela chega sem os seus pertences, porque essa violência, por que há a agressão? A agressão, muitas das vezes, no caso do Wellington, que nós tivemos acesso à carta e alguns depoimentos que ele chegou a deixar gravado, né? Ele diz que aquele ato dele, na perspectiva dele, não era violência, era uma defesa. A violência, ela vem como uma autodefesa. O agressor, ele não tem consciência de que aquele ato é violento. É muito interessante que quando você fala com o jovem, e você explica os desdobramentos daquelas atitudes, ele fala, nossa, eu não sabia que eu estava causando um dano, que eu poderia causar esse dano, nunca mais farei isso, pede desculpas, e nunca mais ele faz aquele tipo ele volta, né, a tomar aquele tipo de atitude diante daquele colega. Então, falta também um preparo de nós, professores, e aí eu me incluo e assumo até a minha meia-culpa, claro, e também uma maior conscientização do fenômeno. O bullying pode ser praticado também contra os professores. Os professores também são vítimas de violência dentro das unidades escolares. Mais uma questão muito interessante que você traz, né? Uma das características do bullying ser praticada esse tipo de violência entre pares. Isso significa que o bullying entre alunos. Não há bullying aluno-professor. Esse seria uma outra manifestação de violência. Um desrespeito, a imposição de regras, as regras construídas de forma unilateral, e aí gera indisciplina, que nesse caso vem todas aquelas punições, e aquelas punições geram uma revolta, e essa revolta do aluno pode ser do aluno para com a escola, para com o professor, pode ser mais um elemento para que ele agrida os seus pares. Nesse caso, seus colegas. Mas o bullying, ele será entre pares. Ou professor, aluno, aluno. E o bullying, essa modalidade, esse tipo de manifestação de violência, ela se prolonga. Se não houver um diálogo, uma discussão sobre essa questão, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai sair do espaço escolar, vai para o trabalho, e o bullying vai tomar uma outra vertente, que seria o assédio moral. O assédio moral, quem pratica bullying, lá no trabalho, na fase adulta, será uma pessoa que será alvo, inclusive, de indenizações, né? Indenizações por danos morais, porque ele vai praticar bullying, nesse caso, né? Assédio moral contra os seus pares, que são os colegas de trabalho. Tá certo. Muito obrigada, professora. Conexões agradece a presença da senhora falando sobre esse tema tão importante. Também agradeço ao programa Conexões, a você, Camila. Muito interessante esse tipo de trabalho. Parabéns. Obrigada, professora. E este tema, o bullying, foi sugerido por um telespectador, o estudante Vitor Rodrigues. E você também pode sugerir um tema para ser debatido aqui no Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre os novos cineastas goianos e também conhece mais sobre o processo de produção de telhas sustentáveis. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.